Boa noite a toda a igreja. Peço que os irmãos levantem para nós todos darmos ao início ao nosso culto. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão tem um poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão tem um poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão tem um poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Oi. Boa noite, meus irmãos, e a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um, amém? É muito bom ver alguns irmãos na igreja, principalmente famílias, juntos, isso nos traz alegria. Quero compartilhar com os irmãos o texto do Salmo 121. Se não está com sua Bíblia, pode abrir. Salmo 121. Amém? Diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Está na tua casa, Pai. Tua igreja, para que assim os irmãos possam estar reunidos no teu nome para te prestar culto. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém.
Michele louvou, vai continuar louvando nosso Deus. Graça e paz a todos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
Vamos continuar adorando ao Senhor, né? Lá em Mateus 4, lá em Mateus 5:4, né? Fala do bem-aventurado, né? Bem-aventurado aqueles que choram, né? Que serão consolados pelo Senhor. Serão consolados pela uma maneira especial pelo Senhor, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria no amanhecer virá. Que os irmãos possam louvar junto comigo esse hino, fazer desse hino uma oração. Eu
de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nesse espírito de alegria, quero convidar o pastor Moisés. Ele agora vai trazer a mensagem do Senhor. Já ouvimos os louvores, a palavra foi lida. Já oramos, agora vamos orar pela mensagem que vai ser ministrada pelo teu servo. Que Deus possa estar usando ele rico e abundantemente essa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que já aconteceu, pelos louvores, pela palavra lida, por cada irmão que aqui chegou. E agora queremos entregar nas tuas mãos a vida do pastor Moisés, e que assim o Senhor possa estar usando de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqui presentes, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja também com você que está nos acompanhando por meio da live, no nosso Instagram, posteriormente pelo YouTube também. Hoje, a gente vai falar sobre a segunda doutrina, o segundo ensinamento, que é o coração da fé cristã. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse, este é o evangelho que eu preguei, e por meio do qual vocês serão salvos se o guardarem exatamente como eu entreguei. Uma mudança no evangelho, naquilo em que Paulo pregava, resultaria em condenação eterna. Resultaria num afastamento eterno de Deus, numa impossibilidade de salvação. E o evangelho prega que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Depois ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. E o Evangelho de Mateus, ele vai seguindo essa linha. Depois de contar toda a história de Mateus, cada um dos evangelhos dá uma atenção extrema e muito volumosa à última semana de Cristo. Enquanto que em outras religiões, a morte do seu líder é uma tragédia, no cristianismo é dada uma atenção extrema à morte do Senhor, porque é por meio de sua morte que o nosso Senhor nos salvou e a morte dele não foi o fim. É verdade que ele foi crucificado, ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, mas a história não termina aí. Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é essa história que nós vamos ler, que se encontra em Mateus capítulo 27, a partir do verso 57. Mateus 27, 57, a palavra de Deus nos diz: chegando à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu sepulcro novo que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. Estavam ali assentadas, na frente do sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressurgirei. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não se dar o caso de que seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes aí uma escolta, ide, guardai-o como bem vos parecer. E indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve.
Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia? Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e vá adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ora, eu vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo a seus discípulos. E de repente, Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. E quando iam, alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos, e enquanto dormíeis, o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, amados. A ressurreição de Cristo, ela é central à nossa fé. Sem a ressurreição, não existe evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre a ressurreição, no capítulo 15 de Coríntios, depois de dizer que a ressurreição de Cristo é o coração do evangelho, que sua morte e ressurreição são o centro do evangelho, o apóstolo diz, no verso 14, se Cristo não ressurgiu, é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou Cristo, o qual, porém, não ressurgiu, se na verdade os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não foi ressuscitado. Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados, e os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, não adianta nada. O que é que eu estou fazendo aqui pregando? Vou para a praia, para o shopping, passear. Comamos e bebamos que amanhã morremos. Não tem nada depois dessa vida. Mas, de fato, Cristo ressurgiu. A convicção era tão forte no coração de Paulo e de cada um dos apóstolos que eles morreram e não negaram essa palavra. Quando você vai estudar a ressurreição de Cristo, há 3 evidências fortes que nenhum historiador conseguiu até hoje derrubar. Mostrar uma teoria que seja melhor do que a ressurreição. A primeira dela é o túmulo vazio de Cristo. Não há como negar que Cristo foi sepultado e que seu túmulo ficou vazio. A segunda são as aparições após a morte de Cristo. A terceira é o surgimento da fé cristã. Aconteceu algo. A vida daqueles homens mudaram. O que é que faz um homem como Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, mudar e se tornar o maior missionário de todos os tempos, morrer, ser decapitado numa prisão romana e dizendo que Jesus está vivo? Aconteceu. O texto que nós lemos, ele nos fala sobre isso. O texto nos ensina que Jesus foi sepultado por nós. É a primeira parte que nós lemos. No capítulo 27, dos versos 57 ao 66. E é interessante porque alguns historiadores tentam dizer que os mortos por crucificação, os criminosos, eles eram jogados numa vala comum, ninguém nem sabia, a multidão de corpo lá, jogado numa vala. Não tinha direito nem a enterro. Outros, vão dizer que os romanos nem tiravam da cruz, deixava lá até os abutres, os urubus ficarem comendo o corpo em cima da cruz. A pessoa passava dias, semanas, apodrecendo em cima de uma cruz. Pode até ser que tenha sido assim em outros locais. Só que a Judéia era diferente. O povo de Israel era tão briguento que eles tinham liberdade dentro do Império Romano de servir a sua religião. Eles conseguiram essa liberdade. Houveram várias insurreições, brigas lá em Israel, tumultos.
E o próprio governador acabou cedendo algumas coisas, porque Pilatos, se a terra da Judéia ficasse sempre tendo tumultos, ele mesmo iria perder o cargo. O imperador ia dizer, você não presta não, vou colocar outro governador aí, ele não queria perder. E lá em Israel, ao lado pertinho, cerca de 50 metros, lá de onde era feita a crucificação, havia um cemitério para os criminosos. Os judeus tinham esse zelo de enterrar a pessoa. Então não existia essa história de vala comum lá em Israel. Os romanos, o judeu, a lei deles não permitia ficar até o outro dia pendurado. Então os romanos, eles quebravam as pernas dos criminosos para eles morrerem mais rápido e serem tirados da cruz no mesmo dia. É isso que eles fazem, que o Evangelho de João diz. E aí, para enterrar de vez essa história de que os mortos por crucificação eram jogados numa vala comum, num cemitério lá em Israel, foi encontrado um túmulo. Estava escrito na parede do túmulo, Yohanan ben Agagal. Yohanan, filho de Hagagal. E esse homem, quando abriram aquele túmulo, o ossuário dele estava com os cravos ainda atravessados nos calcanhares dele. Ele morreu crucificado, os arqueólogos encontraram o corpo e essa teoria da vala comum foi para a vala, foi para o esgoto. Jesus Cristo foi sepultado. A grande maioria dos críticos hoje, dos ateus, não negam essa verdade, de que ele foi enterrado. Mas há mais do que isso. A gente vê nessa história o quanto que os evangelhos são confiáveis. Se você vai pesquisar um documento histórico, um evento histórico do passado, sei lá, o imperador Júlio César existiu. Se você encontra 2 documentos independentes que dizem essa verdade, então para os historiadores ali é uma verdade inquestionável, está estabelecido. Você encontra um documento arqueológico, pode ter acontecido, mas 2, nós temos pelo menos 6 só no Novo Testamento, além do historiador Flávio Josefo e outros de fora que registraram a vida de Jesus Cristo. E quando você vai olhar a história, quem foi que enterrou Jesus? José de Arimateia, um membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O órgão que perseguiu os cristãos, que matou Jesus, que depois perseguiu os apóstolos. Ora, um membro do Sinédrio, os inimigos da igreja, foi lá para sepultar Jesus, e cadê os discípulos? Estava tudo escondido com medo. Vocês acham que se os evangelhos fossem uma história inventada, os discípulos iam dizer que eles estavam escondidos com medo? Quem foi que viu onde Jesus foi sepultado? As mulheres. Maria Madalena e a outra Maria. As mulheres estavam na cruz, acompanhando a crucificação de Cristo, e os homens escondidos, numa sociedade machista como era de Israel. Vocês acham que se o evangelho fosse uma história inventada, eles colocariam as mulheres como corajosas e os homens como covardes escondidos? As mulheres como as primeiras que viram Jesus ressuscitado? Então, essas, amados, são evidências que trazem um certo constrangimento para os heróis da fé. Os discípulos estavam com medo, estavam escondidos. E quando você tem um documento que registra algo que é vergonhoso para você, ali é uma forte evidência de que esse documento é fiel. Toda a Bíblia, ela é assim. Então, se ela é verdadeira, quando fala algo que é vergonhoso para os discípulos, ela também é verdadeira quando fala algo que é honroso para eles. Ela se mostra um documento fiel, no qual nós podemos confiar que a história que nós lemos aqui foi exatamente a história que aconteceu. E ela está de acordo com todos os costumes judeus. Diz que José de Arimateia, junto com Nicodemos, foram lá, envolveram Jesus com as especiarias, enrolaram ele num manto de linho. Era o costume dos judeus. Era como se fosse uma múmia, né? Eles colocavam especiarias, né? Mirra, várias coisas para o corpo não feder. O que a gente enche hoje um caixão de flores, eles faziam com as especiarias e envolvia a pessoa naquele lençol de linho. Só que a mirra, ela era preguenta, né? Era pior do que esses álcool em gel slime, né? Que o pessoal está falando aí hoje em dia. Aquele que fica grudento nas mãos. O álcool ruim. Mas a mirra era pior. Então o lençol batia, colava. Imagina que Jesus não morreu. Ele estava só em coma. Como é que ele ia respirar
com a boca, o nariz cheio de especiarias e um lençol enrolado na cabeça dele. Aliás, como é que ele ia sobreviver uma lança romana que o centurião romano não era besta de deixar ninguém sair vivo da cruz, não. Se estava em dúvida, ele chegava com a lança e furava direto no coração. É o que acontece no Evangelho de João. Eles não quebram as pernas de Cristo porque o soldado vai verificar com a lança, fura o coração de Cristo. E sai, de acordo com o Evangelho de João, água e sangue. Ou seja, a morte de Cristo, o coração dele praticamente explodiu. E aquela membrana que cobre o coração se encheu de líquido. Quando a lança perfurou, saiu o líquido que estava dentro da membrana, que envolve o coração, e saiu o sangue que estava dentro do coração. São detalhes médicos que não tinham como ter sido inventado por pescador, não. A Bíblia ela é muito detalhada. Aí Nicodemos ainda coloca Cristo num sepulcro, numa rocha. Havia uma sepultura lá, um cemitério para criminosos. Por que não jogou Jesus lá? O que é que um homem rico como Nicodemos ia querer fazendo um túmulo para ele perto do lugar onde crucificavam bandidos? Não, um homem rico ia ter um túmulo no lugar nobre da cidade. Ele estava vendo o que iria acontecer com Cristo, já preparou aquele túmulo para o Senhor. Agora, como é que você entra dentro de um túmulo cavado numa rocha, coberto com uma pedra grande? Alguns arqueólogos, eles calcularam que a pedra, para tapar um túmulo normal, ela pesaria em torno de 2 toneladas. Ela ficava no canto com um calço. Então, você colocava o túmulo lá dentro, tirava o calço e a pedra rolava. Então, rolar para baixo para fechar o túmulo, beleza, mas para subir ela e tirar. Será que 12 apóstolos conseguiriam? É pesado. Era uma mão de obra grande. Aí eu olho a história e vejo os soldados romanos guardando aquele túmulo, os judeus indo lá para Pilatos. Olha, esse impostor, ele disse que iria ressuscitar. Tem que alguém vigiar o túmulo, porque senão os discípulos vão roubar o corpo, vão espalhar que ele ressuscitou e vai ter mais problemas. Pilatos, vai lá, leva a guarnição. Soldados era geralmente em grupo de 16 a 4, no mínimo 4. Vão lá, colocam o selo romano, indicando que o túmulo não foi mexido, o corpo está lá dentro. E ficam vigiando. Eu imagino que os fariseus devem ter se arrependido muito de ter feito isso. Porque eles acabaram dando mais provas de que a ressurreição existiu. Um soldado só daqueles seria capaz de colocar os 12 apóstolos para correrem. Agora imagine um grupo que teria no mínimo 4 soldados muito bem armados, que provavelmente era de 16 soldados. Muito provavelmente, porque esse é o número de soldados que vigia Pedro na prisão, 16. O selo romano está lá. Um apóstolo quebra aquele selo, pena de morte. Os soldados deixam roubar o corpo, pena de morte. Não tinha boquinha, não. O negócio era pesado com os romanos. E tudo isso, amados, que acontece, a Bíblia diz que foi de acordo com as Escrituras. Você vai para o livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 9, a palavra de Deus diz: deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Em sua morte, o rico, José de Arimateia, esteve ao lado de Jesus. Mas eu tiro 2 lições bem interessantes, amados. Os fariseus se lembraram que Jesus disse que ia ressuscitar, enquanto que os discípulos estavam com medo, tristes, sem crer na ressurreição do Senhor. Amados, os discípulos esqueceram as palavras do Senhor, enquanto que os descrentes lembraram. Quantas vezes nós não cometemos os mesmos erros? Às vezes estamos numa situação de desespero, dificuldade, e precisa vir uma pessoa de fora: oxe, mas você não é crente? A Bíblia não diz isso? Se apeguem com a palavra. Não esqueçam. A palavra é fiel. Na palavra do Senhor a gente pode confiar, meus amados.
Confiem no Senhor. Uma outra lição interessante. José de Arimateia e Nicodemos, o Evangelho de João diz que Nicodemos estava junto, foram lá na cruz de Jesus, pegar o corpo dele e colocá-lo no túmulo. Quando eles fizeram isso, eles se contaminaram. Os judeus não entraram na sala de Pilatos para entregar Jesus, não, ficaram de fora. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar para poder comer a Páscoa. Estava com o coração cheio de assassinato, cheio de mentira, um povo com a religião hipócrita que pagava dinheiro para os outros mentirem, mas estava se preocupando em não se contaminar para comer a Páscoa. Eu tenho minha religião, o que é que adianta? Deus conhece os corações. Nicodemos, José de Arimateia, se contaminaram com o corpo de Jesus. Não fazia diferença para eles não participar da Páscoa naquele ano. Eles encontraram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam lavados no sangue de Jesus. A bênção de conhecer a Cristo vale a perda de todas as coisas para nossas vidas. É o que o apóstolo Paulo fala. Quando ele encontrou Jesus, ele era exemplar na religião dele. Excedia em farisaísmo a todos da idade dele. Mas quando conheceu a Cristo, tudo se tornou em escória por causa da excelência de Cristo. É a maravilha de conhecer Jesus. Ele foi sepultado. Ele também ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A Bíblia diz que logo ao raiar do dia, bem cedo de manhã, quem é que vai ao túmulo? Maria Madalena e a outra Maria. Novamente é constrangedor. Os discípulos não ligaram para o corpo de Jesus. As mulheres estão tomando a frente. Elas chegam no local imaginando quem é que vai remover a pedra por nós. E quando chegam, a pedra já está removida. Não tem nenhum soldado. Há um jovem lá, que elas identificam como um anjo, e ele diz, ele não está aqui. Quando o anjo desce, há um terremoto naquele lugar. Aquele anjo, sozinho, tirando a pedra do canto. Qual seria outra explicação para que 16 soldados romanos saíssem correndo com medo? Um judeu, um grupo de judeus que viesse para cima deles, não conseguiria fazer nada contra aqueles homens que eram o exército de elite do mundo naquela época. Não foram homens que colocaram aqueles soldados treinados para correr. Agora, se de repente todos correm porque veio um ser do céu e sozinho remove uma pedra que pesa 2 toneladas, e eles olham lá para dentro, e o que eles veem não é mais um corpo deitado, eles veem apenas os panos enrolados como um casulo, de onde acabou de sair a borboleta e fica lá o casulo na mesma forma, só que seco. É essa descrição que a gente tem no Evangelho de João, quando você vai para o original grego, olhe lá os lençóis, olha lá o formato dos lençóis. Como foi que esse homem saiu daí de dentro? Não à toa, o texto diz que os soldados estavam amedrontados como mortos. Algo sobrenatural aconteceu naquele dia. E se nós cremos em Deus, nós cremos em milagres. E o milagre da ressurreição é o central da nossa fé. É uma indicação, é um sinal que Deus deu. Cristo é a primícia. O que o nosso Deus fez com Cristo, Ele fará conosco. Não fiquem demasiadamente tristes por causa daqueles que morreram, como os demais que não têm esperança. Pois nós cremos que o nosso Senhor morreu e ressuscitou. Assim também o Senhor tornará a trazer os que creem nele. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Essa é a nossa esperança, meus amados. É uma esperança viva, fiel, verdadeira, que penetra até o interior do céu. É nisso que nós cremos. Os anjos encontram aquelas mulheres e dizem, olha, não temas, nós que temos a Jesus.
não temos o que temer. Quem tem que ter medo e correr são aqueles que decidiram ser inimigos do Evangelho. Mas se a tua fé está em Cristo, não importa os problemas que aconteçam ao nosso redor, a perseguição, seja lá o que for, a gente não tem o que temer. Nós sabemos o que aconteceu com o nosso Senhor e cremos e sabemos, temos certeza do que acontecerá conosco, cremos nele. A mesma esperança Deus tem para nós. Os anjos dizem, ele ressuscitou. Como ele havia dito, venham, vejam o lugar onde ele estava. E aí dizem para aquelas mulheres, vão adiante até a Galileia, porque é lá que o Senhor irá encontrar os discípulos. Elas recebem a missão de ir e anunciar que Cristo estava vivo. Não é diferente da nossa missão hoje, meus amados. Assim como aquelas mulheres, todos nós recebemos uma missão de ir e de pregar que o nosso Senhor está vivo. E quando elas estão saindo, o Evangelho de Mateus registra que Cristo aparece para as duas. Essa aparição que está aqui em Mateus foi a segunda. O Evangelho de João registra a primeira. Os discípulos não esperavam pela ressurreição. Maria Madalena ficou no sepulcro ainda sem entender, sem acreditar. Jesus aparece para ela e diz, por que choras? Ela pensa que é o jardineiro. E quando ele diz, Maria, que ela olha para ele, aí diz, mestre. Foi a primeira aparição. A segunda aparição ela aparece para as duas, para o grupo de mulheres, e diz, olha, vão adiante, digam para os meus irmãos que eu vou encontrar eles na Galileia, vai lá, diga para os discípulos, eu vou me encontrar com eles, anuncia que eu estou vivo. De novo, amados, quem são as primeiras testemunhas da ressurreição? São as mulheres. A MCM daquela época era forte, não é, irmã Neidinha? As mulheres sempre tiveram um papel muito forte dentro da igreja. Abençoado. E qual era a cultura daquela época? Era uma cultura machista. O historiador Flávio Joséfo, ele disse que não era permitido para uma mulher dar testemunho num tribunal. Houve um crime aqui, quem são as testemunhas? Não, são essas duas mulheres, não vale de nada o testemunho delas. Solta o bandido. Era desse jeito lá em Israel. O judeu, o fariseu, quando ele ia orar, ele dizia assim, Senhor, graças te dou, porque eu não sou nem gentil, e nem escravo, e nem sou mulher. Era o machismo daquela época. Aí, os discípulos não acreditam no testemunho das mulheres, do jeito que a cultura deles dizia, e quando Cristo aparece, diz, por que vocês não creram? A Bíblia não é machista, assim como ela também não é feminista. A Bíblia é a verdade. Então, ninguém pode abrir a boca e dizer a Bíblia é machista. Não, vocês podem abrir a boca e dizer não é feminista. Eu concordo, beleza. 100%. Porque o feminismo é uma distorção igual ao machismo. As duas coisas estão erradas. A Bíblia é a verdade. E ela bate de frente com a cultura. E todos nós, em todas as nossas épocas, nós temos um desafio de ou seguir a cultura dos nossos dias, ou seguir a palavra de Deus. Os discípulos erraram, não foi? Em seguir a cultura do dia deles, quando eles não acreditaram no testemunho das mulheres. E nós, amados, em que ponto a gente tem se acomodado com o nosso mundo e tomado a forma do nosso mundo, ao invés de nos moldar a palavra do Senhor? Tenham cuidado. O que aconteceu aqui havia sido profetizado. Quando o apóstolo Pedro entende posteriormente e vai pregar a palavra de Deus pela primeira vez no livro de Atos, capítulo 2, ele cita o Salmo 16, versículo 10, que diz assim, porque não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E no verso 29 em diante ele diz, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta. Sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, ele disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus o ressuscitou, a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Havia profecia no Salmo 16. Havia profecia também
no livro de Isaías, no capítulo 53, onde está escrito, no verso 10 e 11, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como é que ele foi posto por expiação? Ele foi sacrificado, ele morreu e prolonga seus dias. Como é que ele morre e vai ver o resultado do seu trabalho depois? Estava escrito. Cristo ressuscitou. E amados, uma última advertência que esse texto nos deixa. Não caia nas mentiras daqueles que negam a ressurreição do Senhor. O que é que os judeus fizeram? Eu imagino que dureza de coração daqueles homens. A pior coisa que pode existir é religião. Se existe uma coisa que se torna o maior obstáculo dos nossos dias, para que as pessoas creiam no Senhor Jesus, é a religião. E foi assim desde o passado. Foram os religiosos que o crucificaram, foram religiosos que pagaram dinheiro para que Judas traísse o Senhor e que depois, vendo que Jesus tinha ressuscitado, sabendo do milagre, pagaram dinheiro aos soldados para que os soldados dissessem que o corpo tinha sido roubado. Amados, com certeza, se os judeus estivessem vivos hoje, eles estariam arrependidos de ter feito isso. Por quê? Porque novamente a atitude deles deu mais uma prova de que Cristo ressuscitou. Como assim, pastor? Se Jesus não tivesse ressuscitado, se o corpo dele tivesse sido roubado, os fariseus teriam corrido para Pilatos e tinham dito: aqueles irresponsáveis dos soldados dormiram. Iriam todos ser condenados à pena de morte. Mas não. Os judeus deram dinheiro e protegeram a vida dos soldados. Por quê? Se eles tinham sido irresponsáveis. Por quê? Se os discípulos tinham roubado o corpo, se os soldados tinham falhado em sua missão, trazendo prejuízo aos judeus. Por que eles iam pagar dinheiro e proteger esses homens? Porque eles sabiam que Cristo estava vivo. Não há outra explicação. A explicação deles não cola, simplesmente não se encaixa. Aí, sabendo que a explicação deles não se encaixava, no século XIX, 1900 anos depois, criaram a teoria de que Jesus apenas parecia que tinha morrido, mas ele não morreu. E nessa teoria, a gente olha que não bate com a evidência histórica. Em toda a história das crucificações, só uma pessoa sobreviveu. Era um amigo do historiador Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século, lá em Israel. Era um judeu ele. 3 amigos dele são crucificados, ele sabe da notícia, ele está apoiando o Império Romano e pede ajuda ao general. Crucificaram meus amigos, ajude. O general corre para lá, com pouco tempo que aqueles homens foram pregados na cruz, eles são retirados, são levados para os cuidados médicos e 2 morrem. Jesus passou o dia todo e foi enrolado num pano, jogado dentro de uma caverna fria, viveu? Não bate. E aí eles, vendo que não explica, criaram uma nova teoria de que foi uma alucinação. Isso em 1835, David Strauss. Amados, quando você tem uma visão de uma pessoa que morreu, aquilo não é prova de que ela ressuscitou, não, é prova de que ela está morta. Você sabe que está vendo uma alma. Além do mais, como é que 500 pessoas de uma só vez vão ter a mesma alucinação? Não existe isso, nem 2 pessoas, em toda a história da psicologia. Um judeu chamado Clauster, em 1920, disse que José de Arimateia mudou Jesus de túmulo, e aí foram para o túmulo errado, e pensaram que tinha sido roubado, Jesus tinha ressuscitado. De novo, uma outra história totalmente planejada, arquitetada, para tentar explicar o que não tem explicação. Jesus está vivo e pronto. Ele ressuscitou. Havia um cemitério de bandidos do lado. Para que José de Arimateia ia levar para o túmulo dele? Se ele não queria aquele túmulo, se ele era um homem rico, não precisava ser crucificado junto com criminosos, perto do local de execuções. E mais recentemente, um homem que era teólogo, formado em Princeton, chamado Bart Ehrman, né? E é interessante, eu li um livro dele,
Bart Ehrman hoje é o ateu, né, o anticristão mais lido pelos muçulmanos. Os teólogos muçulmanos estudam os livros deles para rebater a nossa fé e tentar ganhar os cristãos para o islamismo. E o que é que Bart Ehrman faz no livro dele? Ele tenta diminuir o número de testemunhas. Não, Jesus não apareceu para os 12, nem para as mulheres, nem para 500 pessoas. Jesus só apareceu para Pedro, Tiago, irmão dele, que era descrente e se converteu, e Paulo. Porque a única forma de explicar a conversão de Tiago, que era descrente, e de Paulo, um perseguidor, era por meio da ressurreição. Ele tenta diminuir o número de testemunhas e tenta desacreditar totalmente na história dos evangelhos. Tudo que a gente leu aqui de evidência da ressurreição de Cristo, ele tenta dizer, não, mas isso aqui foi inventado, isso aqui foi colocado depois. Isso aqui não aconteceu de verdade. Foram os apóstolos que inventaram. E é interessante essa atitude dele. Porque se ele precisa diminuir o número de testemunhas e mudar o evangelho, tirar coisas da Bíblia, é porque com essas evidências da Bíblia, é impossível dar uma explicação que não seja a ressurreição de Cristo. Só que ele erra em uma coisa. Ele acredita que Paulo é autêntico. 1 Coríntios foi Paulo que escreveu. E quando Paulo fala sobre o evangelho, ele diz, irmãos, tem mais de 500 irmãos que viram ele de uma só vez. Vão lá, procurem eles. Paulo está fazendo um desafio ao povo de Corinto. Ó, basta vocês irem lá na Judéia, vocês vão encontrar, tem um grupo de 500 pessoas que viram a Cristo, morreu alguns, mas a maioria está vivo. Vai lá, pesquisa. Como é que Paulo ia fazer um desafio desse se esses homens não existissem? Realmente, a teoria de Bart Ehrman, ela falha completamente. Muitos judeus foram enganados com a história do roubo do corpo de Jesus. Muitos muçulmanos têm sido enganados com as teorias de Bart Ehrman. Um professor meu, no Cefet, uma vez me disse, não, Jesus não morreu na cruz, não. Ele foi enganado com essa teoria. E a mensagem que fica para cada um, não seja enganado por isso. A gente tem uma história da ressurreição de Cristo aqui. E tem algo que temos que fazer em relação a essa história. E o que a gente tem que fazer é escolher em qual milagre nós vamos acreditar. Você vai acreditar no milagre psicológico, que 500 pessoas tiveram a mesma alucinação, ou em outro milagre psicológico. Os apóstolos se reuniram e vão fazer um plano. Vamos roubar o corpo de Jesus, pregar para todo mundo que ele ressuscitou, mesmo sabendo que ele vai morrer. Vão crucificar a gente, decapitar, fazer a destruição com a gente. Vamos? Eles vão. Olha as delações premiadas no Brasil. Os caras não aguentam uns mesezinhos na prisão, começam a denunciar os outros. Os discípulos iam fazer isso sabendo que é mentira. Seria um milagre também. Outros vão acreditar no milagre médico, que um homem crucificado, que sofreu tudo o que Cristo sofreu, não morreu, continuou vivo depois disso. Há um milagre melhor para acreditar. Jesus Cristo ressuscitou de verdade. Esta é a única explicação que se adequa a tudo que está escrito, a todas as evidências, tanto bíblicas quanto históricas. É a única explicação que se adequa aos milagres que temos hoje. Se adequa a nossas vidas. Quem mudou nossas vidas foi um Jesus Cristo que está vivo. Meu amado, a gente olha para o céu e pensa assim, quem foi que criou? De onde foi que saiu tudo isso? E com um pouco de raciocínio, nós entendemos que existe um Deus. Olhamos para o túmulo vazio de Cristo e a gente entende que houve realmente uma ressurreição e que esse Deus que criou os céus é o Deus que Jesus anunciava e que o ressuscitou. Olhamos para a Bíblia como que homens simples, pescadores, humildes, criaram uma história tal, com detalhes tais, que iriam responder todas as teorias ateístas que seriam inventadas 2000 anos depois. A gente olha para isso e diz, esse livro não foi feito por homens. Esse Deus que criou os céus, que ressuscitou Jesus, mandou uma mensagem para nós, Ele quer nos salvar. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. O livro de Romanos, no capítulo 10, para a gente concluir, versículos 9 e 10, diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você quer fazer isso essa noite? Você que nos ouve pela live, creia, ore ao Senhor e diga, Jesus, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, e que o Senhor ressuscitou por mim.
Amados, vamos orar? Grandioso Deus, Pai Santo, obrigado por estar na tua casa, por podermos nos reunir aqui, por podermos compartilhar a tua palavra na internet, por cada pessoa que tem acompanhado. Senhor, abençoa suas vidas.